Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar do Campeonato Carioca 2025, Taça Guanabara, quinta rodada sendo disputada. Nesse final de semana, você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal pra gente acompanhar tudo que aconteceu nessa quinta rodada. Já estamos passando aí da metade dessa primeira parte de campeonato, desse primeiro turno, e daqui a gente vai pra semifinal. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí. Vamos falar dessa quinta rodada. Já tivemos 4 partidas com resultados definitivos e 2 ainda para serem disputadas. Começou tudo no sábado, o Flamengo com seu time principal, a segunda partida do time principal, venceu pela segunda vez seguida, bateu o Volta Redonda pelo placar de 2-0 no Mané Garrincha. O Volta Redonda não foi páreo, não ameaçou o Flamengo praticamente em nenhum momento, uma vitória bem tranquila do rubro-negro, 2-0 em cima do Voltaço. O Flamengo, nesse momento, dentro do G4, começou muito mal, né, com seu time de garotos, e agora com a galera principal entrando, o pelotão de elite, o Flamengo começa a pontuar 2 vitórias seguidas e vai avançando na tabela. Nesse domingo, no João Saldanha, o líder invicto Maricá empatou em 2-2 com o Sampaio Corrêa e teve que buscar o empate no minuto final com o gol marcado pelo Valber, um dos artilheiros do campeonato. Maricá e Sampaio empataram por 2-2, o Maricá segue na liderança, o Sampaio vai fazendo uma campanha segura para quem quer permanecer aí na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Lembrando que Maricá e Sampaio Corrêa, até 2 anos atrás, os dois figuravam na segunda divisão. Sampaio foi o campeão da Série A2 de 2023 e o Maricá de 2024, os dois agora na primeira divisão, empatando aí em 2-2. No Kleber Andrade, no Espírito Santo, um péssimo jogo do Fluminense, empatando em 0-0 com o Madureira. Fluminense já com seu time titular, seu time principal, pelo menos grande parte dos jogadores titulares. O Fluminense só empatou com o Madureira em 0-0 e não criou nenhuma chance de gol, né? Dá pra resumir assim o jogo ofensivo do Fluminense, muito abaixo da expectativa. No Newton Santos, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0. O Botafogo, o único time grande a não usar jogadores principais por enquanto. O único atleta ali dos mais conhecidos é o Patrick de Paula, que também é um garoto, tem 25 anos, e o restante é tudo abaixo de 20, né? Muitos na casa dos 18 anos. E mesmo assim o Botafogo vai tentando ali buscar um espaço no G4, meteu 2-0 no Lanterna Bangu. Bangu, o único time sem vitórias no campeonato, e também, além de não ter vencido nenhum jogo, não marcou nenhum gol. Nesse domingo, São Januário, tem Vasco da Gama e Portuguesa. Quem vencer esse confronto vai entrar no G4 e vai assumir a vice-liderança do campeonato. E na segunda-feira, para fechar a rodada, tem Nova Iguaçu e Boa Vista no Jânio Moraes. O jogo é segunda-feira, às 18 horas. Também disputa por G4, o Boa Vista pode entrar no grupo dos 4 melhores, o Nova Iguaçu já tá lá. A gente tá vendo a classificação do campeonato estadual. Maricá com 11 pontos ganhos, tem 3 vitórias e 2 empates. Maricá invicto no campeonato, só o Maricá e o Vasco da Gama estão invictos até aqui, nenhuma derrota para os dois. O Maricá com mais vitórias, por isso aparece bem à frente, tem 11 pontos, quase perdeu seu primeiro jogo nesse domingo, mas foi buscar o empate no minuto final com o gol do Valber. Tem 11 pontos e lidera o campeonato, a Taça Guanabara. O Maricá, que é o atual campeão da segunda divisão do Carioca, no final de 2024. O segundo colocado, Volta Redonda, 9 pontos, atual campeão brasileiro da Série C, vai jogar a Série B nessa temporada e vai bem aí na Taça Guanabara, embora não tenha sido páreo aí pro Flamengo principal no jogo do sábado. Tomou 2-0 e foi dominado totalmente sem criar muito risco ao gol do Mengão. Volta Redonda tem 9, é o segundo. Terceiro, o Flamengo tem 7 pontos e tá aí secando geral para tentar permanecer no G4. O primeiro resultado já aconteceu, que foi o Fluminense não vencer. O tropeço do Fluminense ajuda o Flamengo, como ajudou o Nova Iguaçu também, que é o quarto colocado com 7 pontos. O Flamengo tem mais saldo do que o Nova Iguaçu, 5-0 essa diferença. Então, G4 formado por Maricá, Volta Redonda, Flamengo e Nova Iguaçu. Quem encostou no G4 foi o Botafogo com a vitória diante do Bangu. Tem 6 pontos, conseguiu a segunda vitória, tem 3 derrotas no campeonato. Sexto lugar a Portuguesa com 6 pontos, sétimo o Vasco da Gama também tem 6. Portuguesa tem uma vitória a mais, por isso está na frente, 2 vitórias contra 1, e os dois se enfrentam. Quem vencer esse jogo, disputado em São Januário, entre Vasco da Gama e Portuguesa, quem ganhar daí assume o segundo lugar, entra no G4 e tira de lá provisoriamente o Nova Iguaçu, e também ultrapassa o Flamengo e também o Volta Redonda para assumir o segundo lugar. Quem vencer, se der empate, aí os dois vão permanecer fora do G4, vão ultrapassar apenas o Botafogo, né? Oitavo lugar, o Fluminense tem 6 pontos também, assim como o Vasco com uma vitória, mas o Fluminense já jogou o jogo da quinta rodada, por isso ele vai continuar
aí atrás, a menos que o Vasco seja goleado aí pela Portuguesa. Fluminense, portanto, oitavo. Nono lugar, o Sampaio Corrêa com 6 pontos, tem uma campanha muito parecida com o Flu, mas tem menos saldo 0. 10º lugar, o Boa Vista, 5 pontos, tá bem atrás na tabela, mas o Boa Vista pode terminar a rodada no G4. Para isso, ele precisa que Portuguesa e Vasco empatem e que ele vença o Nova Iguaçu, porque aí ele vai estar com 8 pontos e vai assumir o 3º lugar. 11º, o Madureira, 5 pontos. Conseguiu arrancar o empate contra o Fluminense, está fora da zona do rebaixamento, por enquanto com segurança, porque o Bangu está isolado na lanterna do campeonato. No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, só um é rebaixado, e por enquanto esse um é o Bangu. Bangu aparece, portanto, com 1 ponto ganho apenas. Então, pensando nessa rodada de número 5, faltando 2 jogos para acabar, Vasco versus Portuguesa, Nova Iguaçu versus Boa Vista, Vasco vencendo o jogo, ou a Portuguesa, quem vencer desse jogo vai assumir o 2º lugar, entra no G4. E o jogo do Boa Vista também vale vaga no G4, o Nova Iguaçu já tá lá, o Boa Vista em caso de vitória, somado ao empate de Portuguesa e Vasco, também pode entrar no G4, caso vença o Nova Iguaçu na segunda-feira, então é esperar para ver o que vai rolar. Vamos aos principais artilheiros do Campeonato Carioca 2025, são 3 jogadores com 3 gols. Carlinhos, do Flamengo, Zé Vitor, do Boa Vista, e Valber, do Maricá. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2025. Você deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar tudo que está acontecendo nos estaduais. Um grande abraço, turma!